Oi pessoal, eu estou falando aqui de onde eu moro, na zona leste de São Paulo, e eu coloquei até aí na descrição do vídeo impeachment de Bolsonaro, para dizer assim que o menos importante seria o impeachment propriamente dito, tá? Que eu vejo assim um despropósito, é desnecessário. Nós não temos na situação do Bolsonaro uma coisa assim tão absurda e tão avessa como era a realidade, por exemplo, da Dilma Rousseff no governo, tá? E falando sobre impeachment, aí a gente pega esse Dilma, que tinha a ver com o PT, e muito antes, né, o do Fernando Collor, para dizer o seguinte: ali você tinha situações muito absurdas. Você pega lá no caso do Fernando Collor, aquela questão do congelamento, da captura das poupanças e de um plano, que era aquele plano lá da economia, que era aquela mulher, era Zélia Cardoso, né? Que deixou o país completamente de joelhos, enfim. Então, e agora com o PT, com a Dilma, era também um país praticamente paralisado, completamente desnorteado, com o tamanho dos absurdos, né? Bolsonaro ainda não está nesse ponto. O que o Bolsonaro ele atrai muito é uma antipatia com a postura dele, né? Você vê um Bolsonaro completamente descompensado nessa situação agora do coronavírus, tá? Ele é um sujeito que está se provando, eu vou repetir, né? Descompensado, porque é uma pessoa que não sabe ter postura para poder lidar com a coisa. Porque, na prática, o que realmente desqualifica o Bolsonaro são nas atitudes e decisões que tem a ver do trato com a corrupção, tá? E aí vem as incoerências, que é ele ter sinalizado uma série de coisas nesse ano de 2019, favorecendo os corruptos, tá? A tradição corrupta da política brasileira, ele favoreceu isso, para terminar de arrematar o que ele vem fazendo, e enfim, tá? Ele armou, ele criou ali uma série de circunstâncias, tá bom? Ele fez um encurralamento num jogo de xadrez para que então a situação do Sérgio Moro ficasse insustentável na permanência do cargo. Né? Quer dizer, ele colocou o Moro na situação do seguinte: o que ele queria? Ele queria o Moro fora. A outra opção era o Moro permanecer, mas com o cabresto do Bolsonaro. O Bolsonaro ali segurando ele pelo cabresto, né? E aí então, com o caráter, né, e a integridade que é peculiar, que é muito própria do Moro, ele não cedeu a isso. E ele saiu, né? É dos males, não tem... É aquela coisa, não tem alternativa boa, é dos males o menor. E daí então que, a despeito de tudo isso e de que nós estamos, o eleitor do Bolsonaro, eu que votei nele, tá? Estamos amargando muito desgosto, muita contrariedade de ver os rumos que esse governo tomou. Agora, quando se fala em impeachment, esse não é o caminho. E num ano desse, agora falando do ano de 2020, o ano que nós estamos, é ano de eleições municipais. E aí eu vou primeiro falar um ocorrido anterior como exemplo, para falar do que está acontecendo exatamente agora. O ocorrido anterior, eu vou usar como exemplo esse auxílio emergencial. Então o que aconteceu? Num primeiro lance, o governo falou em um auxílio emergencial, parece que era de R$200. Aí veio o Rodrigo Maia, tá? Como que fosse o próprio Congresso, falou assim: não, o auxílio emergencial tem que ser de R$500. E aí me corre então o Bolsonaro como executivo do governo federal e falou: não, então nós vamos dar o auxílio de R$600. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que existe aí uma disputa por protagonismo político, tá? Então fica esse jogo de um põe do lado e o outro coloca do outro. Para dizer o seguinte, tá? O que acontece agora no cenário político geral?
Teve a tal da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e tal, teve um negócio que foi votado em dezembro, que o líder do governo, ou do partido do governo, que era o PSL, o senhor Eduardo Bolsonaro, estava viajando lá para o Oriente, lá para o raio que o parta, enquanto estava sendo votada essa LDO, então ele estava ausente, né? Aí seguiu a LDO e tal, e agora quando foi no começo do ano, eles martelaram lá que tem um valor destinado para compensação de municípios, o tal do ICMS, bibibi, bababá, não sei o que, 100 bilhões. Olha só, se parte de nós, desde outubro, tá pulando e gritando por causa de fundo partidário de 2 bilhões, aí me vem o seu Rodrigo Maia e me aprova uma distribuição de verba para municípios e para governadores na ordem de 100 bilhões, aí você vê como é que vai longe a sujeira, a patifaria. Ok. De outro lado, tá, no meio dessa confusão toda, tá, com o caldeirão fervendo, o seu Bolsonaro, então, agora, ele começa a distribuir diretorias, sabe, de departamentos de governo para os líderes dos partidos. E aí Arthur Lira, Valdemar da Costa Neto, e enfim, tá, etc. Não preciso nem entrar em detalhe, tá todo mundo acompanhando isso aí, tá certo? Ou seja, aquela outra coisa do discurso de campanha, de que não negociava, de que não usava nomeações de cargos para poder barganhar com o Congresso, tudo isso está caindo. E nessa disputa, agora eu vou falar de novo, nessa disputa de protagonismo de quem é que consegue apoio político, quem é que manda, quem é que determina, quem é que faz, aí o seu Bolsonaro vai e me faz isso aí, ok? Quer dizer, ele entra agora, né? Ele entra o que ele disse que ele não ia fazer, a política suja, a política velha, a política do toma lá da cá. O seu Bolsonaro está fazendo agora a todo vapor, tá? Tá dando com pau em comprar os políticos corruptos tradicionais, negociando e cedendo diretoria, cedendo aí todo tipo de repartição pública para esse pessoal, com o orçamento na casa dos bilhões. Aí, pessoal, é o seguinte, agora eu vou chegar aonde eu acho que realmente interessa para o ano de 2020. Todo esse pessoal de Congresso, deputados federais e senadores, eles são feitos no tal do negócio que lá entre eles chamam de base. A base deles é lá do estado da onde eles vêm. Quantos municípios o cara, ele angariou votos, se 8, se 10, se 12, se 15 municípios que ele angariou voto, para ele se tornar um parlamentar federal. Aí esses caras agora, tá? Ali em acerto com o Bolsonaro, consegue essas nomeações, essas concessões que liberam verba de bilhões. Como é que vai ser agora essa eleição dos municípios, prefeitos e vereadores? Aí, gente, aquele nosso anseio, aquele nosso sentimento, aquele nosso desejo de mudar essa cara do Brasil, do Brasil pilantra, do Brasil da corrupção, do Brasil do desvio de verba, do Brasil do roubo, tá? Que numa ponta, tudo isso que eu disse faz a vida boa desses políticos corruptos, tá? A vida deles é muito bem resolvida, tão tranquilo, os filhos estudam nas melhores escolas, eles não passam apuro com a necessidade de atendimento de saúde, eles têm os dentes reluzentes, eles fazem os exames, a vida segue muito boa, tá certo? Toda a futilidade dos filhos e da mulher tem dinheiro sobrando para poder torrar, para atender, para saciar toda a sanha deles por conforto e por consumo, ok? O politicão lá,
na hora que ele não tem a mulher dele no pé do ouvido azucrinando ele, quando ele está em Brasília, quando ele está em viagem, o dinheiro tá sobrando para poder bancar as putas, tá tudo, sabe, pro político corrupto, tá tudo em ordem, ok? Isso é uma ponta da história. A outra ponta da história é que o político, o que ele faz? Ele tem uma demanda, tá? A tal da base, né? Sabe a base dele? Lá no enfiado lá do estado da onde ele sai, se 5 municípios, se 10, se 12, se 15 municípios com quem ele fez acerto com os prefeitos, com quem ele montou a base dele, com os políticos locais, com as lideranças políticas locais. Ele tem lá nesses municípios uma demanda de um atendimento de saúde de 2, 3 hospitais, sabe? De 5, 6, 7 UBSs, atendimento de posto de saúde, remédio e tal. O que ele faz? O que acontece? Como isso tudo funciona muito, fraudando licitação, com desvio de verba, superfaturamento, desvio de verba e propina, ele, ao invés de entregar os 2 hospitais, 3 hospitais que precisa lá na base, as 10, 12 UBS que precisam para atender a saúde das pessoas, fazer as escolas estruturadas de verdade, realmente colocar professores qualificados nas escolas, o que ele faz? Ele, aonde precisa de 5, 6, 7, ele entrega 1. E aí ele é o político que fez. Ele vai posar lá, vai inaugurar, viu? Só que ele atendeu a população, ele atendeu o mínimo. Só que ele fez o suficiente para fazer o marketing político. Esse cara fez isso, tá? Aí o que acontece? Em outras palavras, o que eu quero dizer? Enquanto ele está roubando, ele está entregando o mínimo. Depois ele vem com o discurso, tá? Todos eles são bons de fala. E aí tem as desculpas, tem os argumentos, mas principalmente aquele grão, aquele diante da necessidade geral, aquele tiquinho que ele entregou, ele faz parecer que aquilo é a maior maravilha do mundo. E aí ele faz o marketing político, tá ok? Então, o que acontece? Essa realidade da política corrupta, da farsa, da enrolada, de enrolar o povo, isso vai continuar, tá? Porque, enfim, o senhor Bolsonaro, agora, ele fincou o pé no caminho de que é para seguir pela corrupção mesmo, sabe? Se acertando com esses caciques, com essa gente que está na vida pública há 20, 30, 40 anos. E eles herdaram isso dos pais deles. Ou eles são crias de outros políticos corruptos da política anterior. Enquanto que a necessidade real do Brasil era que aquilo que foi feito com a Lava Jato não tivesse parado, sabe? Era que Lula e PT fosse um bom começo. E não que fosse tudo que tinha para ser feito. Porque não era. Não era. E com tudo que o senhor Bolsonaro me veio fazer, só o que ele está provando é que aquela campanha 2018 foi tudo uma grande mentira, foi tudo uma grande farsa, e nós estamos aí para nos vermos rendidos aos corruptos de novo. O que é o desafio para nós agora? Porque entre se buscar uma coisa imediatista como essa, dessa história de impeachment de Bolsonaro, que no fundo você tira o Bolsonaro, isso vai adiantar para a realidade brasileira? Infelizmente eu tenho aqui segurança para dizer que não adianta não. Não adianta. Tá. O nosso problema está com o estado de coisas brasileiro, que é o estado da corrupção. E aí então que no começo aqui eu estava falando nesse embate entre Rodrigo Maia e Congresso, e o que eles já liberaram de verba para municípios e para estado, e do outro lado o Bolsonaro comprando agora as lideranças partidárias do bendito, do famigerado Centrão, que vendia no mensalão, vendia apoio político para o PT, que antes do PT vendia apoio político para o Fernando Henrique. Então, para dizer o seguinte, que o desafio, gente, pessoal, pelo amor de Deus, gente, olha só, sabe, o que vem aí nas eleições municipais, com
todo o recurso, com tudo que está sendo oferecido para esses prefeitos, para essa gente corrupta que já estão nos cargos das cidades da onde eles são políticos, tá? Que eles estão recebendo. Isso não muda. A gente achava que o Bolsonaro ia funcionar no sentido de quebrar isso, mas não está funcionando. E essa gente, esses políticos, estão contando com o que eles sempre tiveram para continuar comprando voto, para continuar controlando as coisas do serviço público, para manipularem o curral eleitoral deles e eles continuarem no poder. Porque daí é o seguinte, se tem uma coisa com que é muito maior desafio do que tirar um Bolsonaro num impeachment, muito maior desafio. É se tentar pensar o que é que seria possível ser feito nessas eleições que vem aí agora no final desse ano, tá? Muito mais isso aí. Porque isso aí, gente, é uma coisa que rola nos bastidores e se fica esse barulho em cima de que o que o Bolsonaro fala é feio, do que ele parece chato, porque ele parece antipático, porque ele parece uma pessoa ruim porque não olha para os doentes do vírus. Olha, pode ter até coisa de verdade, eu não tiro a razão dessas coisas, desse jeito bruto do Bolsonaro, eu não tiro a razão disso. Mas, sinceramente, pessoal, não é isso que é o principal com o problema que o Brasil tem com corrupção. E aí, então, vou repetir para tentar resumir. Foco no que tem a ver da política com o que é a raiz do problema, tá? A raiz do problema. Porque igual, em lugares pobres, onde o curral eleitoral é feito, onde essa gente, vota mesmo pelo voto vendido, é isso aí que determina se as coisas no Brasil vão mudar ou não. Antes, agora nesse vídeo, eu falei do impeachment do Collor e depois do impeachment da Dilma. Então, quer dizer, nós não temos só o recente agora de Dilma e PT. Nós temos do Collor lá atrás. E com o impeachment do Collor e a bandidagem da política, a bandidagem grossa, continuando, tirou o Collor. Eu agora, mais de 20 anos depois de que o Collor foi tirado, né? Eu fico pensando, eu tô com 43, eu lembro. Eu era muito jovem, né? Tava ali na adolescência, ali, entre 15 e 20 anos, mas eu lembro do impeachment dele. E quando eu penso agora, desse ponto de vista da condição do Brasil, da estrutura do Brasil, atendimento de saúde, o nível das escolas, muito especialmente as escolas públicas, e a estrutura, infraestrutura, saneamento básico, o que muita diferença fez o fato do Collor ter sofrido impeachment e o resto da condição do país, de política e da questão social e da estrutura do país? Então, olha só, o pessoal que quer resumir o problema em dizer assim, não, o presidente é a encarnação do capeta e faz um impeachment, olha, eu vou dizer uma coisa, o presidente até pode ser, mas não, se só tirar ele não resolve, não resolve. Então, assim, isso é uma conversa, isso é uma fala minha, no sentido de que nós provavelmente precisamos repensar o foco daquilo que nós temos decidido de ação, sabe? Como eleitores, como cidadãos. Um abraço, até mais.